Seja bem-vindo à Sexta Teológica. Nós vamos estudar a Bíblia, mas nós vamos trazer uma abordagem mais profunda do que estamos acostumados na nossa proposta da escola bíblica. A Bíblia é o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e mais influente de toda a literatura mundial, certo? Não existe um outro livro que se equipare à Bíblia nesses assuntos ou em nenhum outro. A Bíblia tem esse aspecto. Deixa eu só dar um aviso aos irmãos que chegaram depois. Eu estou vendo gente copiando ali. E talvez você goste de copiar e tudo bem, não tem problema, não é proibido. Só quero avisar que tudo que eu estou passando aqui está no grupo, tá certo? E se você quiser, você pode abrir seu telefone agora e você vai ter acesso a esses slides aí, o PDF Sexta Teológica, Introdução à Bíblia. Tá bom? Que às vezes você está copiando porque você quer guardar, mas aí já está aí à sua disposição. Ok, então, Gisley, pode passar. Nós temos a ideia de que a Bíblia ela tem dois testamentos, o Antigo e o Novo. E o Antigo, ele é fruto da comunidade judaica. É um escrito hebreu. Os hebreus escreveram. Tem uma raça, o Antigo Testamento. Tem um povo por trás daquilo. Não é algo universal, é algo local. Já o Novo Testamento, ele foi escrito pelos discípulos de Jesus. Então, depois de Jesus, você já tem uma outra característica, inclusive na própria língua. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era uma língua de um povo. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era a língua universal na época. Então é como se o Antigo Testamento fosse escrito em português, e só nós conhecemos o português, ou apenas nós falamos o português, mas o Novo Testamento fosse escrito em inglês. E em inglês, o mundo inteiro sabe inglês, o mundo inteiro fala inglês. Se você falar inglês, você pode chegar em qualquer aeroporto e você vai estar lá se comunicando com as pessoas. Gisley, pode passar mais um? Testamento significa aliança, pacto, acordo, tá? A gente pode substituir a palavra testamento por as duas alianças, os dois pactos. E o antigo é o pacto entre Deus e os judeus. Mas o novo é o pacto entre Deus e os cristãos, os seguidores de Cristo. Então, no Novo Testamento, isso se expande, tá certo? Pode passar, Gisley. A outra diferença é que a gente diz que o Novo Testamento, ele está velado no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está revelado no Novo. Se a gente trocar essa palavra aí, velado, a gente pode dizer assim: o Novo Testamento está escondido dentro do Antigo. Mas o Antigo está revelado no Novo. A coisa funciona assim. Quando o Antigo Testamento estava sendo escrito, ele estava sendo escrito por um plano de redenção de Deus à humanidade, que era o plano
de Jesus, a chegada de Jesus. O próximo slide vai dizer que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Então, dentro do Antigo, enquanto eles foram escrevendo o Antigo Testamento, eles foram escrevendo, além da história, as promessas desse Messias que viria. Então, o Novo está todo lá. Quando o Novo Testamento foi escrito, ele foi escrito se baseando no Antigo Testamento. Então, eu arrisco dizer, e eu vou tentar ser bem radical para poder chocar vocês, que se você não lê o Antigo, você não consegue entender o Novo. Ou você consegue entender de forma muito superficial. Porque tem muitos indícios, muito da cultura, muita referência, ou total referência do Antigo. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Quando João Batista viu Jesus, o que ele falou sobre Jesus? Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi isso? Aonde é que em Petrolina a gente tem cordeiro tirando pecado? Bode, ovelha, tirando pecado de alguém. Existe isso na nossa cultura? Não existe. Bode é para a gente comer assado. Não é não? Para a gente aqui, bode é criação para a gente assar. Mas para o judeu, não. Porque o judeu tem um sistema religioso que os pecados deles, eles resolviam quando levavam uma ovelha ao sacerdote, não é assim? E quando a ovelha morria, ele dizia: levou meus pecados embora. Estou livre dos meus pecados. Essa ovelha tirou os meus pecados. Então, se você chega para alguém hoje, você vai evangelizar alguém, certo? Do nada. E você, na melhor intenção, Cida, você vai evangelizar um colega de trabalho. E você diz assim: aceite Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. A pessoa vai dizer assim: é? Cordeiro de Deus? É o Cordeiro de Deus. É a ovelha de Deus. Não está entendendo não? Ovelha, cordeiro. Mas a pessoa não fica um pouco confusa? Mas para o judeu isso fazia todo sentido. Como é que eu explico para a pessoa que eu quero evangelizar essa questão de cordeiro? Antigo Testamento. Livro de Êxodo, quando Deus institui o sacerdócio, o povo estava ao pé do Monte Sinai. Então, o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento. O próximo slide, Disney, sempre que eu falo assim, o próximo slide, aí já é o próximo. Diz que Jesus Cristo é o tema central de toda a Bíblia. A Bíblia não tem um outro sentido que não seja revelar o plano de redenção de Deus à humanidade. Esse é o objetivo da Bíblia. Então, Jesus está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu vou parar de falar os livros da Bíblia, senão eu vou dar dicas para vocês. Eu não quero dar dicas. Jesus está em todos os livros. E isso causa uma unidade nos livros da Bíblia. Além disso, Disney, pode passar, nós temos uma mudança importante. No ano de... Agora eu não sei se esse aqui foi o ano ou é a quantidade. Eu vou arriscar dizendo que é o ano. No ano de 1227, se alguém está com o Google aí, puder pesquisar, quando foi que colocaram capítulos e versículos
para tirar essa dúvida. Mas eu acho que no ano de 1227, aquele sujeito ali, o Stephen Langton, ele pegou o texto que não tinha capítulos, certo? E ele fez um trabalho que eu acho que foi absurdo, assim, de quantidade. Ele dividiu tudo em capítulos. E depois, no ano de 1551, eita, como ficou pequeno, o Robert Stephen, ele aproveitou o trabalho do amigo dele primeiro e pegou os capítulos e dividiu em versículos. E hoje, nós não sabemos mais o que é a Bíblia sem capítulos e sem versículos. Quando alguém nos dá o texto da Bíblia sem os capítulos e sem os versículos, eu acho que a gente é capaz até de dizer assim: não, meu filho, isso aí nem é a Bíblia não. Porque tem que ter João capítulo 3, versículo 16. Senão não é a Bíblia. Não é assim? Nós já estamos há 500 anos lidando com a Bíblia assim, toda divididazinha, que a gente não sabe mais o que é a Bíblia sem capítulos e versículos. Mas, pasmem, e eu sei que vocês já sabiam disso, quando ela foi escrita, ela não foi escrita em capítulos e versículos. E faz até bem, às vezes, a gente ir lá no Word, por exemplo, e colocar só o texto bíblico e fazer uma leitura. Sabe por quê? Porque quando você, com o hábito dos capítulos e versículos, quando você lê assim, pode ser que você se torne um pescador de frases. Sabe? Ah, eu gosto desse versículo aqui. Eu nunca li nada dessa página inteira aqui. Nunca li nada desse livro todo. Mas esse versículo aqui é uma bênção. Aí, se vocês estão aqui e o nosso assunto é teológico, é estudar a Bíblia, é pensar um pouco mais profundo, eu preciso dizer a você que você tem que mudar a sua atitude, porque agora você tem que fazer um estudo de todo o texto, de todo o livro. Qual é o livro que eu vou estudar? Apocalipse. Ah, mas eu gosto daquele versículo que fala do 666. Ah, tudo bem. Mas agora você tem que ler o Apocalipse inteiro para poder você entender. Ok? Bom, o próximo slide a gente vai falar sobre a revelação. A Bíblia é uma revelação de Deus. E ela é uma revelação especial. Deus é um Deus que se revela. Ele é um Deus que se comunica. Ele é um Deus que fala. Mas ele pode falar de forma geral. Por exemplo, o que diz o Salmo de número 19? Vocês lembram, né? Os céus proclamam a glória do Senhor. E o firmamento as obras das suas mãos. Então, quando as pessoas olham para a natureza, elas veem Deus. Não é assim que a gente fala? Quando a gente olha, essa é uma revelação geral. Mas nós temos revelações especiais. E a Bíblia é uma revelação especial. E quando a gente pensa nisso, gente, a gente pode até pensar assim: olha, isso aqui é algo que Deus se esforçou para falar comigo, para colocar na minha mão. Ah, eu preciso valorizar isso aqui. Não é verdade? Já pensou se eu escrevesse uma carta para você, me fizesse muito esforço, certo? Querido irmão Rômulo, eu gosto muito de você, nós somos amigos, tal, não sei o que, aí dou essa carta lá para você. Tome, Rômulo, aqui, ó.
é porque, cara, eu gosto de você. Aí Rômulo pega essa carta, bota dentro do carro, vai pra roça, mistura com uva, manga, goiaba e tal, e daqui a pouco cai veneno em cima da carta e não sei o que. Aí eu digo, ei Rômulo, e a carta? Ô rapaz, tá aqui, vou ler. Uma hora eu leio, né? Ou então eu dou, deixa eu ver outro exemplo, Rômulo, pra você não ficar de vilão, tá? Pra irmã Rosa ali, dou pra irmã Rosa a carta. A irmã Rosa leva uma carta que eu fiz para ela com tanto amor, aí ela bota com as costuras, e bota dentro do vestido que ela estava fazendo, aí mistura com as outras coisas, e toma máscara e não sei o quê. A irmã Rosa, e a carta? Tá lá, eu vou ler, não se preocupe não. A Bíblia é uma revelação especial de Deus, e eu acredito que de vez em quando Deus fala assim conosco. E aí, o que eu deixei para você? Não, Deus, se preocupe não, tá ali, ó, tá lá em casa, tá em cima da cabeceira, tá aberto no Salmo 91, se preocupe não, que tá fazendo efeito, tá tirando os maus espíritos lá de casa, tá sempre aberto. Quando não é no 91, é no Salmo 23. Se preocupe não, que coisas boas. Então a Bíblia é uma revelação especial. Se ela é uma revelação especial, Gisele, pode passar, ela precisou de uma inspiração. As pessoas precisaram ser inspiradas para escrever a Bíblia. E as provas dessa inspiração, quando a gente olha para o Antigo Testamento, são algumas provas, é que nós temos ali profecias que se cumpriram. Coisas que foram ditas assim, olha, vai acontecer assim, assim, assim. Foi escrito há 500 anos e se cumpriu dentro da história. Isso é uma prova da inspiração de Deus. A outra prova da inspiração do texto do Antigo Testamento é o uso que Jesus fazia desse texto. Então, se o próprio Jesus se utilizava do Antigo Testamento, isso prova que aquele era um texto inspirado. Existem outras provas dessa inspiração e a gente está só dando quem sabe, um panorama disso. Já no Novo Testamento, a prova da inspiração dos escritos acontecia com a convicção dos primeiros apóstolos. Eles davam testemunho sobre aqueles escritos e então o próprio ministério deles também aprovava o texto que eles escreviam. Quem foi que escreveu? Foi o apóstolo João. Se foi o apóstolo João, meu amigo, é de Deus esse negócio, viu? Mas quem foi que escreveu? Foi fulano. Não, então nós vamos ter que verificar esse direito. Vamos ler com cuidado. Então, são algumas provas da inspiração, tanto do Antigo quanto do Novo. Pode passar, Gisele. Quando nós falamos sobre inspiração, um texto que a gente pode lembrar é 2 Timóteo 3,16, que diz o quê? Para a gente não dormir, lê aí comigo. Toda escritura é... Só um parênteses, só um detalhe. Quando Paulo escreveu isso a Timóteo, ele estava falando de que escritura? Antigo Testamento. Antigo Testamento. Quando Paulo escreveu a Timóteo esse texto, ele estava falando de que escritura? Muito bem, esse povo inteligente danado, menino. Paulo não tinha o novo, ele lia o antigo, então ele estava falando do Antigo Testamento. E quando nós olhamos para essa palavra aí, inspirada, no grego, ela é theopneustos, e ela é uma junção de dois elementos, theos, que significa Deus, e pneustos, que significa sopro.
Pneustos, que vem também do Espírito. O Espírito também tem a raiz aí nessa palavra do grego. Então nós podemos dizer que a Bíblia é o sopro, é o resultado do sopro criador de Deus. Olha que coisa legal. No próximo slide, nós podemos dizer que Deus soprou por meio do homem as palavras que tornam as Escrituras a imagem de Deus. Vou dizer de novo. Deus soprou em alguém e por meio desse alguém, essas palavras se tornaram a imagem de Deus. Então, toda vida que a gente lê a Bíblia, e esse é um dos argumentos mais combatidos por quem não acredita na Bíblia. Eles batem logo na questão da inspiração. Você já ouviu alguém dizer assim, não vale não, que é escrito por homens. Já ouviu, né, irmã Rosa? Isso aí é coisa de homem, isso aí qualquer pessoa que quiser escreve. Pronto, nós já usamos o mesmo argumento de forma contrária. Nós dizemos, olha, isso aqui é muito importante porque Deus inspirou homens a escrever isso. Aí você pode dizer, oxe, mas não é o mesmo argumento? Como é que eu vou convencer a pessoa que a Bíblia é algo divino? A resposta sabe qual é? Você não convence. Não entre nessa briga. Porque a inspiração bíblica é uma questão de fé. Você tem que crer. Nós vamos chegar daqui a pouco na alta crítica. Foi uma época da história que os homens começaram a olhar para o texto bíblico com um olhar muito técnico. Opa, deixa eu olhar aqui essa variante do hebraico misturado com essa forma gramatical utilizada naquele pergaminho. Não, tem que, pronto, olhou para a Bíblia e esqueceu da inspiração. E esses homens que estudaram a Bíblia, dessa forma, chegaram à conclusão que a Bíblia não é inspirada. Nós somos mais inocentes, digamos assim. A gente crê. E temos muitos argumentos para basear a nossa fé. Mas o principal, qual é? A fé. Eu creio na Bíblia. Pronto, tem pregador que exagera e diz assim, o povo fica dizendo que não foi uma baleia que engoliu Jonas, né? Pois se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ainda acreditava. É fé, não é não? É muita fé. Vamos lá, Gisley. Inspiração consiste na influência direta de Deus sobre os autores da Bíblia, os quais foram impelidos e guiados pelo Espírito Santo, de tal modo que o resultado foi a palavra escrita de Deus. Ok? A Bíblia foi inspirada. Agora, como é que ela foi organizada? E aí nós vamos começar a falar, Gisley, sobre o cânon da Escritura. E a canonicidade foi o processo pelo qual os livros da Bíblia passaram para ser reconhecidos. A Bíblia tem quase 40 autores. São muitos livros. Hoje, para nós, a gente está até mal acostumado com isso, né? Vamos lá. Coisas que nos deixam mal acostumados.
capítulos e versículos. A gente pensa que sempre teve. E a gente lê, às vezes, mais os versículos do que a Bíblia. Outra coisa que deixa a gente mal acostumado. Tá tudo prontinho e organizado. E a gente chega a não perceber que aqui tem 66 livros. Se eu dissesse assim, irmãos, tarefa de casa, para a próxima sexta, traga 66 livros. Aí, tá aí, acho que eu podia até fazer essa dinâmica, né? Não, Alice, não gostou não? Não seria um negócio assim? 66 livros, o que é que traz? Só 66. Aí algum gaiatinho pode dizer, tudo bem. Chegasse na outra sexta, né? E aí, trouxe? Trouxe. Aqui, ó. 66 livros. Então, houve um processo de organização desses livros. E isso nós chamamos de canonicidade. Como é que eles chegaram, Gisley, nesse processo? Eles foram fazendo perguntas. Eles perguntaram, o livro é autorizado? Ele é profético? Esse livro que nós estamos lendo, ele é digno de confiança? Ele é dinâmico, ou seja, ele serve para várias épocas da história? Ele é aceito pelo povo de Deus, o povo que foi originalmente os destinatários, eles reconhecem? É baseado em perguntas como essa que eles foram formando o cânon da Escritura. Outras perguntas, eles diziam assim, esse livro afirma vir da parte de Deus? Ele mesmo se autoproclama inspirado? Ele foi escrito por um servo de Deus? Isso é importante. Ele fala a verdade acerca da vontade de Deus? Nós vimos aqui na quarta, né? Que Jesus disse que ele é a verdade. Então não pode ter mentira. E a gente vai perceber que tem alguns livros que foram rejeitados porque não tinha só a verdade. Olha uma outra pergunta importante. Ele transforma vidas? Ele é reconhecido como vindo de Deus? Então essas eram perguntas que elaboravam as características para ele entrar no cânon, que eu destaquei aí 5. A autoridade de um livro, a autoria profética, a confiabilidade de um livro, a natureza dinâmica de um livro e a aceitação desse livro. São algumas características que precisaram ser preenchidas para ele entrar no cânon, tá? Olha aí o que acontece quando alguma coisa dá errado. Aí nós temos algumas palavras difíceis aí, né? Homologômena, antilogômena, pseudepígrafos e apócrifos. Se alguém ainda tem nome para colocar em filho, em neto, tá aí as dicas. Eu gostei desse homologômena, acho que dá certo com a menina, né? Homologômena. Ô homologômena, entre para dentro, que já está na hora. Quando é que o livro ficava conhecido com essa expressão? Quando ele era aceito por todos. Pronto, todo mundo confirmou. Então, ele tinha essa expressão. Bom, antilogômena, era quando todos rejeitavam. Então, alguns escritos, passa, esse aí não tem nem condição. Mas havia aliás, me desculpem,
Eu li errado. Antilogômena era contestado por alguns. E quando era rejeitado por todos, ele era chamado de epígrafos, ou um pseudoepígrafo, uma escrita falsa, digamos assim. Então era rejeitado por todos. E o que nós conhecemos, né, a gente sempre fala dos apócrifos. E essa é uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia cristã, que são os apócrifos. É quando ela é aceito apenas por alguns. Então, esses livros apócrifos que existem na Bíblia católica, eles foram aceitos por alguns dos estudiosos. O cânon deles é diferente do nosso, ok? No Novo Testamento, nós tivemos um processo um pouco diferente. No Novo Testamento, nós tivemos uma seleção dos livros, nós tivemos que entender a leitura de livros autorizados e tivemos a circulação e a compilação dos livros. Deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. No Antigo Testamento, nós só tínhamos o povo judeu, ok? Ok? Vocês dizem ok, que é para mim saber que vocês acordaram. Tá? Ok? E eu não estou gostando dessa nossa dinâmica, porque vocês sabem que professor, ele gosta de ouvir aluno, ele gosta que aluno faça pergunta, ele gosta de puxar, e eu estou muito incomodado, eu estou me sentindo como se eu estivesse pregando aqui, e eu não estou achando isso nada legal. Talvez para a próxima sexta a gente mude tudo, viu? Se preparem. E aí, quem não puder vir e ficar na gravação, infelizmente, vamos ter que arrumar outro esquema. Então, olha só. No Novo Testamento, nós já temos várias igrejas espalhadas. E, principalmente Paulo, que fundou muitas igrejas, ele começou a escrever cartas às igrejas, certo? Então, chegou um tempo que eles disseram assim, olha, tem algumas cartas que Paulo escreve que elas são muito valiosas. Muito valiosas. A gente não pode perder esse negócio, não. Vamos fazer uma cópia. Vamos tirar uma xerox e vamos guardar. Por exemplo, nós aqui na igreja temos alguns escritos que para nós são muito valiosos. Quais são esses escritos? As atas, não é verdade? Inclusive, hoje em dia, a gente tem o processo de digitalização do que é só manuscrito. Então, já vamos começar a pensar nisso, né? Antes que mudem as secretárias, já vamos começar a pensar nisso. E a gente guarda, não é? Esses escritos. Então as igrejas começaram a guardar esses escritos. E foram passando-se os anos, e aqueles escritos foram sendo lidos novamente. Até que eles disseram, não, a gente precisa juntar, porque são inspirados por Deus. São muito valiosos. E aí juntou-se ao que já existia, que eram os escritos dos hebreus, os escritos do Antigo Testamento. Então, era critério para entrar no cânon a leitura desses livros, dessas cartas, e a circulação e compilação desses escritos. Então, vamos lá. Nós temos como homologômena 20 dos 27 livros. Então, 20 livros da Bíblia foram aceitos por todos. Passou na régua. Todo mundo gostou. Ninguém disse nada. Mas 7 livros, e eles estão aí, Hebreus, Tiago,
a segunda carta de Pedro, a segunda e a terceira carta de João, essa carta de Judas e Apocalipse, elas foram contestadas por alguns. Um exemplo, só para você ter uma ideia, Lutero tinha muita dificuldade com a carta a Tiago. Ele dizia, não, essa carta aqui eu não sei não se ela tem que entrar na Bíblia. Então, para que vocês possam perceber, até que não foi um processo fácil. Quando a gente estuda a história da igreja, e quem sabe um dia a gente tem aqui, uma palestra na Sexta Teológica sobre a história da igreja. Gostaram? Ah, bacana. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai perceber o processo que foi, as reuniões, os concílios que tiveram que acontecer para poder eles decidirem isso. As assembleias, lembrando as nossas, né? As assembleias que eles tiveram para que isso acontecesse. Também nós temos no Novo Testamento alguns que são pseudepígrafos, ou seja, que foram rejeitados por todos. Que no caso, eu não coloquei aqui, mas a gente tem, se eu não me engano, Apocalipse de Pedro. Não passou no teste. Não sabemos se foi Pedro que escreveu, não temos certeza se o assunto é de autoria. Então, nós não... Vocês já ouviram falar no Evangelho de Judas, que Judas Iscariotes escreveu? O Evangelho de Maria Madalena? Nunca ouviram falar? São escritos dessa época que houve um indício deles se tornarem canônicos, mas eram fake news, certo? Então eles foram rejeitados por todos. E os gnósticos, os docetas e os monofisistas ascéticos rejeitavam quase todo o Antigo Testamento, porque eles não tinham a ideia correta a respeito de Jesus. Então, no caso do cânon do Novo Testamento, nós temos esse processo que foi necessário para que a Bíblia estivesse como está hoje. E a minha meia hora já foi embora tem um tempo, né? Já são 8h12. Eita, vamos correr. Eu quero que hoje a gente vai acabar 9 horas em ponto, tá? Mesmo que vocês não tenham chegado 7 em ponto, tá bom? Vocês não chegaram 7 em ponto, mesmo assim, a gente vai acabar 9 horas em ponto. As línguas bíblicas, Disley. E você vai chegar num slide que tem uns post-its. Vai passando, passando, passando. Aí, pronto. Quando o registro escrito da Bíblia foi produzido, esses eram alguns pontos importantes, tá? Ele precisava ser um escrito que tivesse precisão, permanência, objetividade, mas também disseminação. Era assim que se entendia a necessidade da escrita. E aí, Gisley, no próximo slide, nós temos a informação de que o aramaico, ele tornou-se a língua geral em todo o Oriente Próximo, lá no século VI a.C. E o hebraico se tornou a língua principal do Antigo Testamento. Vocês já viram como é o hebraico? Já olharam? Uns risquinhos, negocinho? Não, né? Já viu, Ana Cleia?
é um negócio muito, muito estranho. Muito, muito diferente. Se vocês toparem e quiserem, tá? Eu posso trazer aqui o pastor Marinho, meu amigo, e ele pode dar para a gente, ele não vai ensinar a gente o hebraico, porque isso precisa de um curso. Mas, num encontro desse aqui, ele pode trazer umas informações assim, para a gente matar a curiosidade, certo? Quem sabe até gerar em nós o desejo de aprender o hebraico. Mas esse hebraico é a língua do Antigo Testamento. Olha só, o hebraico, ele é uma língua pictórica, é formada por símbolos. Se você bota um risco diferente, já mudou a letra. Eu acho que fica mais fácil a gente entender quando a gente vê aquelas coisas da Ásia, né? Aqueles símbolos japoneses, chineses, e eles olham aquilo ali e entendem tudo, e a gente não entende nada. Assim era o hebraico. Mas o hebraico tem uma outra característica, que é uma língua pessoal, e é um idioma emocional. Ele é mais sentido do que pensado. E eu vou deixar para o pastor Marinho, quando ele vier, explicar esse negócio para a gente, tá? Já o grego, ele é a língua, como eu falei para vocês, mais conhecida no primeiro século. E ele já era um idioma mais intelectual. Ele tinha mais a ideia de ser uma precisão técnica. Diz, eu estou passando e tu vai me achando aí, tá bom? Nós temos então, a respeito das línguas bíblicas, que o Velho Testamento, ele foi revelado a uma nação, isso eu já até falei para vocês, né? Numa língua particular deles. Se ninguém tivesse traduzido para nós teríamos dificuldade, tinha que aprender, porque não foi uma língua universal. Diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento, como a proposta de Jesus era atingir toda a humanidade, então ele já foi escrito, não mais em hebraico, mas ele já foi escrito numa língua que desse a oportunidade de outros povos lerem, tá? Deixa eu correr, que eu já estou vendo vocês com sono. Manuscritos, como saber a idade? A gente tem que olhar para o material, para a caligrafia, para a pontuação, para as divisões. Esses são indícios que declaram qual é a idade dos manuscritos. E tem alguns assuntos que eu vou pular, que senão fica muito técnico. Por exemplo, nós temos manuscritos do Antigo Testamento do ano de 330 antes de Cristo, são chamados de talmúdicos. E tem outros de um período mais recente, que é o período massorético, tá? Na verdade, o massorético é mais antigo e esse talmúdico é mais novo. E temos outros manuscritos do Novo Testamento que são aí do século I, II, III. Aí nós temos como eles foram procedidos. Eu queria que você pensasse uma coisa comigo. Deixa eu ver se eu consigo acordar vocês. A Bíblia foi escrita, não foi em papel, certo? Ela foi escrita em pergaminhos, ela foi escrita em papiro, ela foi escrita em couro de animais. E como é que a gente pode ter certeza que o que a gente tem hoje é realmente o que fulano escreveu lá atrás? Alguém pode perguntar isso para você. A minha resposta vai ser muito, muito superficial. Se você tiver dúvidas e quiser buscar, ó, YouTube está cheio aí, tá bom?
também não posso pensar que só eu é que vou ensinar as coisas para vocês, né? Vocês podem dizer assim, rapaz, eu fiquei curioso com essa pergunta, vou pesquisar. Alguém deve ter dado uma aula sobre isso, alguém deve estar falando sobre isso. Inclusive, a irmã Luísa estava me dizendo de um material muito bom do pastor Augusto Nicodemos, né? Que ele tanto responde coisas práticas de temas atuais, quanto ele explica alguns assuntos importantes. E tem outros também. Mas olha, eu quero que você pense assim, esses escritos foram sendo conservados, copiados. A Xerox, como é que chama, irmã Lucineide? Can Scanner, né? O nosso Can Scanner de hoje, que é só botar o celular assim, apertar um botão e já está pronto, na época, era, olha, um pedaço de ferro num sangue ou numa tinta de um animal e riscando um por um para poder gerar uma cópia. E aí, do escrito original, imagine Moisés escrevendo, o primeiro que ele escreveu, né? Aí foi sendo copiado, até chegar aos nossos dias. Aí talvez você diga assim, mas pastor, dizer um negócio desse para aquela criatura lá que eu conheço, que não acredita na Bíblia, vai dar mais argumento a ele para ele dizer que esse negócio não está valendo. E aí eu repito, é a fé. Apesar de que há indícios históricos de que a conservação desses manuscritos é quase totalmente perfeita, tá? Mas vamos lá. Eu vou dar uma pulada e vou falar para vocês da crítica textual. E vou falar, olha aí um exemplo, ótimo Gisley, volta, olha aí o exemplo. Essas são imagens reais de alguns manuscritos que foram conservados. Na verdade, cópias, tá certo? Cópias do que foi produzido. Essa primeira, ela é do século II e III, é o chamado Papiro 45, e ela tem 26 manuscritos. Essa segunda é chamada, do século IV e V, aí dessa já tem 297 cópias, e essa segunda, dos séculos VI ao século XV, nós temos 4.000 cópias. Não tinha Can Scanner na época, né? Senão a gente teria muito mais e estava tudo na nuvem. Mas infelizmente não era assim. Vamos lá, Gisley. Crítica textual. Análise dos textos bíblicos através de métodos científicos. Eu quero só destacar para você que houve uma época em que os estudiosos da Bíblia começaram a olhar para a Bíblia de forma técnica. Tá vendo o que esse homem está fazendo aí? Isso aqui é uma cópia e ele está lendo a Bíblia. Não é interessante isso? Ele está lendo uma cópia. Eu não sei dizer a vocês de qual livro da Bíblia é. Mas veja aí o que a alta crítica fazia. A alta crítica são estudiosos julgando a autenticidade do texto bíblico. E eles analisavam a data do texto, a estrutura do texto, a autoria, o estilo literário e a historicidade. Tá? E para vocês terem um exemplo, a alta crítica do Antigo Testamento chegou a considerar que todas as histórias sobrenaturais da Bíblia são só lendas e mitos. É o que eles chamam de antissobrenaturalidade. Eles não acreditam
em nada do que não pode ser explicado pela razão. E eles fizeram um estudo, por exemplo, no Pentateuco, que são os escritos de Moisés, e identificaram ali, segundo os estudos deles, que dentro do Pentateuco nós temos pelo menos 4 estilos literários: o estilo javista, eloísta, sacerdotal e o estilo deuteronomista. E eles dizem que não foi Moisés apenas que escreveu o Pentateuco, baseado nisso. Eles dizem que foi uma compilação de documentos reunidos e que é acreditado a Moisés. Essa alta crítica, ela vem do século XIX, século XX, e ela foi, digamos assim, muito determinante para a criação de uma teologia que chegou a contestar a própria inspiração bíblica. Então existem, por exemplo, teólogos que dizem assim: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Algumas coisas aproveitam, outras não aproveitam. E isso é fruto da influência da teoria da alta crítica, que fazia essa análise técnica do texto bíblico. E nós? A gente tem o quê? A gente tem a fé. E a gente acredita que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ok? Nós vamos dividir a Bíblia em 5 espaços. E vamos aprender a senha do Antigo Testamento. Bota aí, Gisele, só um clique. A senha do Antigo Testamento é essa daqui: 5:12, 5:5:12. Qual é a senha do Antigo Testamento? Muito bem. Pronto, já aprendeu os 39 livros da Bíblia, já pode ir para casa. É só saber essa senha. Qual é a senha, irmã Silvânia? Pronto, resolveu o problema todinho. Agora já pode... Você pode até se amostrar agora já para os irmãos. Dizer assim: você sabe 5:12, 5:5:12? Sabe? Sabe não, né? Pois é, você não foi na sexta teológica, então você ficou boiando. Olha, por que essa é a senha? Porque aqui são as divisões do Antigo Testamento. E quais são elas? Olha lá quais são. Um clique, Gisele. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Quando você pensa os 39, é muita coisa. É muita coisa para escrever, gente. Não é não? Dá uma agonia no juízo. Mas quando você pensa 5:12, 5:5:12, peraí que devagarzinho eu chego lá, os 5, agora os outros 12. Quer ver como vocês vão acertar tudinho? Nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia. Quais são eles? Vamos dizer juntos? Pronto, olha aí. Não é moleza? Diga aí se não é. Fácil demais. São os primeiros que Moisés escreveu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Olha aí. Daí
já começou a sua lista. Ó. Opa, minha mente já está mais clara. Bom, os próximos também são muito fáceis. Vamos dizer juntos quais são eles? Tá pequena a letra? Vamos dizer assim, ó, 1º e 2º Samuel. Já estamos terminando, viu? Já disse a eles, ó, aqui quando for sua aula de Novo Testamento, todo mundo vai fazer de 1 a 27 em 5 minutos. Viu? Você vai ver. Aqui é tudo top. Se você ver aqui como foi que eles fizeram de 1 a 39 do Antigo Testamento, você vai ver. Já não ficou mais... Não ficou mais claro? Não ficou melhor? Não deu mais uma clareada? Já sei os 5 primeiros, agora vem os 12 históricos. Josué, Juízes e Ruth, né? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e por último, Esdras, Neemias e Esther. Olha como ficou bom, ficou ótimo. E agora vem os outros 5. 5, 12, 5, que quais são eles? Vamos dizer junto? Jó, Salmos, Provérbios e Cantares. Ótimo, não é? Maravilha. Jó, Salmos, aí vem os de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E vem os próximos 5, 5, 12, 5, 5, que são os profetas maiores, gente. Vocês sabem todos eles. Quais são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eita, já estamos quase no fim. Já fizemos, quanto? 39 menos 12? Já fizemos 27. Só falta 12. E esses 12 são os mais fáceis ainda. Os que a gente lê direto, não é? Os que a gente prega direto no púlpito aqui. Quais são eles? Vamos lá, os profetas menores. Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.